além do trauma e da dor da perda, os sobreviventes e as pessoas que vivem lá se deparam também com uma realidade muito difícil, que é conversar com os filhos sobre essa tragédia. E aí é o seguinte, como falar com as crianças sobre um assunto tão delicado, né, como esse? Então a repórter Juliana Sana esteve lá em Minas Gerais e conversou com alguns pais e alguns filhos. A gente vai ver daqui a pouco, conversar mais. Pode rodar. A gente está na frente da escola que o Pedro estuda, onde pelo menos 30 famílias tiveram alguma perda nesse desastre. Na sala de aula dele tem dois coleguinhas que perderam os pais. Então, assim, é uma situação que a gente tem que conduzir mesmo de acordo para que ele não sinta tanto os efeitos, né, dessa brutalidade que aconteceu com a gente. Na verdade, vários alunos aqui da minha escola tiveram a família envolvida. Não teve quase nenhum que ficou sem familiar ou um amigo perdido. O que vocês fazem para não transparecer isso para ela? A gente tenta passar alegria, né? Tenta fazer da vida um pouquinho melhor para ela, porque com tudo que está acontecendo, um monte de amigo da gente, com menino pequeno, com criança, que ficaram órfãos, estão aí no sofrimento, a gente vê, a gente sofre junto, a gente tem menino pequeno. Um dia após do acidente, ele foi lá comigo, eu levei eles lá para poder ver. Mostrando aquela lama para ele, né, lá na horta, né, onde o lugar que a gente plantava lá, que tava as plantações, aí é que ele viu. Do jeito que eu vi, é bom até nem lembrar mais, né, nem comentar com ele, para ele não lembrar, né. Como é que você faz para explicar para uma criança isso que aconteceu aqui? Nessa idade ainda não tem como, porque eles são bem pequenos, né? Ainda não sabe a gravidade das coisas que estão acontecendo. Mas futuramente acredito que sim, né? Porque vai ver fotos, vai ver diálogos, então vai saber o que tá. A gente tem que explicar, né? Que infelizmente foi uma negligência, né? Que foi da vaga. As crianças hoje ficam vendo, passando helicópteros no alto, ficam perguntando o que é. O meu filho meio que falando que é bicho, que é tutu. Então, assim, acaba, né, com o psicológico deles. A gente tenta ficar mais próximo delas, né, passar mais alegria. E isso tudo, assim, ter mais amizade, ter mais contato com elas, para consolar essas crianças. É um momento difícil, né? Muito difícil. E aí, como conversar, como dar essas notícias ruins para os pequenos? Difícil, né? Como disse Laíra, é uma tarefa bem difícil, bem complicada. Estamos de volta ao vivo com o Encontro e antes de chamar o intervalo, nós deixamos a pergunta no ar para a Glauce, né? Como dar as notícias ruins, como o caso de Brumadinho, né? Para as crianças. Aí, no caso, a gente tem duas situações diferentes. A gente tem as crianças diretamente afetadas, né? Como a gente mostrou na matéria da Juliana, e a gente também tem as crianças que estão aí acompanhando o noticiário ao lado dos pais, estão na sala ali. Tem os amigos de vítimas. Os amigos também de vítimas, enfim. O que você diria? Em primeiro lugar, não podemos menosprezar a capacidade das crianças. Mentir para a criança, omitir para a criança é horrível, porque você acaba, uma hora ela descobre a verdade e você acaba perdendo a fidelidade que você tinha no trato com a criança. Independentemente da idade. Aos 2 anos de idade, a criança já consegue perceber que tem um clima diferente dentro de casa. Você pode ver que a criança muda. Quando algo está errado, a criança muda, tentando chamar mais atenção, porque ela sabe que algo... Ela sente, ela percebe. Com 2 anos. A partir dos 6 anos de idade, a criança já não desfaz muito fantasia e realidade. Mas se você falar a verdade para ela, contar, falar da palavra morte, criança está acostumada à morte, à catástrofe. Se você vê pegar um filme de desenho animado, os Papaléguas, é ferro que cai na cabeça, dá uma sacudida, tá inteiro, bate, tá bem. Então, a realidade e a fantasia, elas acabam fazendo ali um contratempo que a criança não sabe direito o que acontece. Então, você tem que falar da morte, pode não dar uma notícia
de uma vez só, dando aos poucos, mas fala. Porque se você não fala, ela vai perguntar a outra, porque ela vai perguntar diversas vezes e a diversas pessoas. É interessante porque tem pai que procura poupar, acha que é melhor poupar a criança, né? Mas o que você está dizendo é que as crianças já estão acostumadas, jogar de forma aberto, geral. né? Você tem que só respeitar a compreensão dela, né? Ela tem que compreender o que você está falando, né? Você tem que responder o que ela está perguntando. O que ela está perguntando. Você, então, quer dizer, esse é o teu termômetro, no caso. Exatamente. Que quando a gente começa a dar uma explicação, a gente vai além do que a criança quer saber. E isso é ruim. Você sente isso, Daniela? Você sente isso? Você tem 3 pequenas. Três, uma de 9 anos é relativamente as outras pequena. Já estão maiores. Uma está com 17, outra com 20. E os 2 maiores já são adultos, já têm filhos. Eu já tenho netas, né? Uma Tem uma neta jovem. de 8 meses, né? E tem uma neta também de 10 anos. Fez agora 10 anos, a mais velha. Olha. Eu tive filho muito cedo. Eu tive filhos com 20 anos de idade. E eu vi isso da minha psicanalista também. Sempre só responda a criança o que ela perguntar. Essa medida é muito difícil. É muito difícil. Até porque é muito difícil. Eu estava aqui prestando atenção mais uma vez, porque o nível de compreensão da criança e como ela percebe as relações é muito difícil. Mas eu, por exemplo, eu morava num apartamento com os meus mais velhos, na época. Agora a gente mora em casa, lugar só tem piscina, que a gente tem medo, explica bastante, bota bastante medo na criança para que ela saiba que ela não pode chegar ali perto daquela água. Mas no apartamento eu dizia, se você cair, você não vai ver mais mamãe, não vai ver mais papai, não vai ver mais ninguém. E você vai se machucar muito, vai ter bem objetivo sangue, e direta, né? Porque eu tinha tanto pavor, apesar da grade, apesar de tudo, da criança tentar fazer alguma coisa e cair. O peso da cabeça, eu explicava que a cabeça era mais pesada que o corpo. Eu tentava mesmo pequenininhos. A partir de 2, 3 anos, eu já fazia terror. Até brinco dizendo assim, Daniel, acho que você exagerou um pouco. Quando era uma questão que, para mim, era crucial, que era a sobrevivência das crianças. No caso de falar da morte de pessoas próximas, essa compreensão também não é muito fácil da gente perceber, né? Dar essa Até a notícia criança ruim. dizer assim, vai ficar com o Papai do Céu quando morre. Por que Papai do Céu cuida melhor do que a gente, sabe? É muito difícil eles entenderem o que é a morte efetivamente. E exatamente por causa desse papaléguas. Para mim, tinha essa preocupação. Se no desenho animado a criança... ninguém nunca morre, como é que a gente vai explicar à criança que ela não pode fazer certas coisas porque a gente morre, a gente não é o papaléguas, a gente não volta à vida. Então, essa medida, assim... E essa delicada situação de falar da morte de tanta gente, de uma tragédia que está tão próxima de todos, que está comovendo, porque todos estão deprimidos ali naquela região, né? Todo o Brasil inteiro está muito comovido, todo muito triste. Então, as nossas filhas perguntam e a gente conversa e tenta dar a dimensão do que é a morte, a perda. Mas acho que as crianças têm dificuldade de ter a percepção da perda. Acho que quem nunca perdeu alguém próximo... Eu sempre tive uma dúvida, eu queria tirar com ela aqui sobre o seguinte. Eu tenho filho, filha. A gente é meio esteio, né? De olha pra você esperando ver alguma coisa. E quando a gente quebra? Eu sou chorão pra caramba. Eu seguro o meu choro, isso afeta muito, porque às vezes a tristeza vem de um jeito que o teu filho olha pra você, você tá desmontado, cara, você tá triste, é humano. Aí eu explico que às vezes a gente fica desse jeito, ou seguro o choro, que é melhor pra ela não ficar muito apavorada porque o papai quebrou. Como é isso? Eu sou contra você mudar as suas atitudes emocionais para que a criança não veja. A criança tem que saber que aquilo está acontecendo. Você não pode segurar o seu choro. Eu estou sofrendo. Porque você vai sofrer muito mais se você segurar o seu choro do que se você conseguir botar para fora e explicar para a criança. Papai está triste, vovô está triste, vai passar... A criança pode mudar o comportamento. É bom que ela veja. É o caminho da sinceridade, né? Sempre, né? Sempre. E a criança pode mudar o comportamento, ficar mais agressivo, mais quietinho, não comer direito, não dormir direito, mas isso passa.